Vamos seguir com outra notícia importante dessa terça-feira, pessoal, que tem repercutido muito aí, foi a presença hoje, então, do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, né? E aí, nessa minuta de... Perdão. Ele falou exatamente disso, de uma minuta de um decreto sobre as armas e munições que ela deve ser entregue ao presidente Lula na primeira quinzena de maio, e a edição, então, da nova legislação deve acontecer até o final do mês. A gente separou esse trecho da fala de Flávio Dino, que rendeu muito ainda, teve discussão. Para você que está chegando agora, fica aqui com a gente que a gente vai trazer todos os detalhes desse bate-boca que aconteceu na comissão. Pode rodar a primeira entrevista aí do Flávio Dino falando sobre esse decreto das armas. Nós temos o recadastramento até o dia 3 de maio, em face da solicitação que os senhores fizeram de prorrogação. Quero aproveitar e informar que nós já temos, nesse momento, 880 mil armas recadastradas, um número bastante expressivo. E logo após o término do recadastramento, o grupo de trabalho vai encerrar as suas atividades e nós vamos fazer a minuta do novo decreto e enviar ao presidente da República. Eu acredito, portanto, que a tendência é mais forte, e o senhor vai me perguntar por que eu não cravo uma data, porque não sou eu que assino. Mas a nossa proposta será, com certeza, na primeira quinzena de maio, e ainda no mês de maio, espero, vou trabalhar para isso, haja a edição desse novo decreto. Tá aí, então, Flávio Dino falando sobre essa situação do decreto das armas, e aí logo na sequência dessa fala, durante essa audiência ainda na Câmara dos Deputados, o delegado Paulo Bilisky, né, do PL de São Paulo, comparou Lula a Hitler e Mao Tse Tung. Vamos ver. Mao Tse Tung, Hitler, Stalin, Fidel Castro e Lula. Todos eles têm algo em comum: a vontade de desarmar o cidadão. Dentro desse contexto, eu pergunto para Vossa Excelência: se Vossa Excelência acredita que o Estado brasileiro tem a capacidade de proteger todos os cidadãos. Muito obrigado. Bem, em primeiro lugar, eu quero fazer um desagravo ao presidente Lula, porque realmente não é justa a alusão, por duas razões. A primeira, a comparação histórica indevida em relação a certos personagens. Em segundo lugar, porque o nosso a comparação é devida, Excelência. Presidente, senhores, de parte a parte. De parte a parte, não vamos interromper a fala de quem quer que seja, senhores. Aí, pessoal, na sequência, os deputados bolsonaristas se revoltaram porque Flávio Dino tinha falado que Bolsonaro perdeu a eleição. Vamos ver esse outro trecho dessa participação de Flávio Dino nessa comissão hoje na Câmara dos Deputados. Bem, certamente aqui não se cuida de um julgamento do presidente Bolsonaro, porque ele foi julgado pelo povo, foi reprovado, perdeu a eleição. Haverá o julgamento pelos tribunais e o julgamento por Deus. Então, realmente, não me cabe, nesse momento, dizer se o presidente Bolsonaro fez isso ou aquilo, porque ele responderá perante os tribunais. E eu respeito a independência do Poder Judiciário. Sobre o governo que diz ter sido feito isto ou aquilo, é claro que quem julga isto não é o senhor, não sou eu, quem julga isso são os eleitores. Essa pergunta que o senhor fez sobre se o governo foi bom ou ruim, foi feita nas urnas ao povo brasileiro, no dia 30 de outubro. E o candidato... Eu não fiz essa pergunta. Vai interromper, senhor presidente, mais uma vez. Senhor presidente. Presidente. Mais uma vez. Mais uma vez. Presidente. Isso é uma falta de respeito, esse comportamento, presidente. Os candidatos disputam a eleição e aí o povo julga. Houve o julgamento no dia 30 de outubro, o seu presidente perdeu a eleição. Pergunta. Gilberto.
Senhor presidente, esses deputados, esse senhor aqui, cujo nome eu não sei, aquele outro ali, esses dois senhores aqui não podem ficar aqui na comissão me agredindo, porque eu vim aqui, estou respondendo a todas as perguntas. Presidente, Edemauro. Vai. Aí, pessoal, no outro trecho ainda, aí continuou esse bate-boca, aquele falatório dentro da comissão, e aí Flávio Dino também continuou tentando, ficou calado ali, começou aquele bate-boca, aquela confusão dentro da comissão, e aí o relator o presidente da comissão decidiu encerrar a sessão. Vamos ver esse trecho agora. Senhores, está encerrada a sessão, nós vamos fazer uma nova convocação. Ministro, a avaliação que o senhor faz da sessão em relação ao que está tudo acontecendo aqui. Tá aí a situação, pessoal. Foi assim que terminou essa audiência, então, com Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, na Câmara dos Deputados, nessa terça-feira. Graeb, quero começar com você, te ouvindo sobre todo esse bate-boca e essa confusão que aconteceu hoje, então, lá. Cara, eu já falei aqui, né, sobre o Nicolas. Teve também treta com a Zambelli nessa sessão também. Cada vez mais baixo nível, né? O tipo de comportamento dos deputados. Essa pergunta que põe o Lula... Veja, quem assiste aqui o programa sabe que eu não tenho simpatia quase nenhuma pelo Lula. Mas você colocar o Lula ao lado do Stalin, do Hitler, do Mao Tse-tung, é bobagem, é absurdo. É palhaçada. Eu me sinto muito confortável para dizer isso aqui, porque durante a pandemia, quando o pessoal chamava o Bolsonaro de genocida, eu falava, não é genocida. Porque, embora ele tenha tomado decisões que provavelmente pioraram a situação da pandemia no Brasil, você não pode afirmar que ele fez isso para produzir as mortes, que ele tinha intenção de causar mortes de brasileiros. E isso é o que define o crime de genocídio, certo? Então, da mesma forma que você não deve chamar o Bolsonaro de genocida, porque isso é uma imprecisão, é uma bobagem você pôr o Lula ao lado do Hitler, do Mao Tse-tung e de Stalin. É a mesma coisa, o raciocínio do deputado delegado lá é o mesmo que eu virar para o Lula e dizer, olha, Duda, Lula não, Duda. Duda, você é um cara muito parecido com o Hitler, porque vocês dois gostam de cachorro. Tá bom, os dois gostam de cachorro. Mas nem por isso o Duda causou a morte de 6 milhões de pessoas. Nem por isso ele causou fome na Ucrânia durante, né, como fez o Stalin. Então, é truque barato, é baixo nível esse tipo de coisa. Cada vez mais é um picadeiro de horrores esse tipo de sessão no Congresso. Né? Quanto ao mérito do decreto de armas do Lula, eu vou falar francamente também, eu vou falar claramente. Eu estou de acordo com o mérito desse decreto. Ao contrário do que estão dizendo, ele não proíbe ninguém de ter armas. Ele reduz o número de armas que as pessoas podem ter, reduz o número de munições, certo? Ele
impede que as pessoas tenham acesso àqueles rifles de ataque super avançados que só o exército deveria ter em mãos, né? Ele suspende a criação de novos clubes de atiradores, caçadores e colecionadores, não proíbe a existência deles. Então, vou usar aqui a expressão, é fake news dizer que o decreto é uma medida para desarmar a população. Ele simplesmente diminui os volumes, estado muito durante o governo Bolsonaro. Então não existe isso de tirar a arma do cidadão. Isso não acontece. Então é fake news e baixo nível no tipo de comentário que ele fez. Duda. Bom, a pergunta realmente ali era Stalin, Hitler, né? Fidel, é uma lista longa, né? Mao Tse Tung, e é isso aí. Nós temos hoje na Câmara e no Senado também alguns parlamentares que jogam muito para a plateia, né? Para as redes sociais, e é um debate muito ideológico que não vai tanto no mérito da questão. O Lula fez esse decreto logo no começo, né? Havia realmente o Bolsonaro, ele destoa, né, da história brasileira com os decretos que ele deu, né, aumentando essa coisa de quantas armas uma pessoa pode ter, os clubes de tiro, né? Uma coisa meio que estranha, e a população brasileira, a maioria, é contra isso, né? Mas nós temos dentro do Congresso a bancada da bala que reagiu a esse decreto do Lula. E aí, no final, o que a gente vai ter é um novo decreto que talvez seja um pouquinho mais condescendente, né? Então, já teve aí um aumento do prazo, por exemplo, para recadastrar as armas. Então, no final, a gente vai ter uma solução que apetece os dois lados, mas, enfim, esses debates, esse picadeiro, como o Graeb chamou, hoje no Congresso que a gente tem é inevitável, vai continuar acontecendo, enfim, é uma pena que a política seja tratada dessa maneira, né? Eu tenho que aprender a me divertir com essas coisas, não? Preciso mudar a minha chave aqui. Mas, olha, a nossa audiência gosta, viu? Duda e Graeb, a gente estava aqui, no momento que a gente estava mostrando aqui, o pessoal estava crescendo, muita gente aqui comentando, inclusive no nosso chat também, e repercutindo esse bate-boca, essa discussão que aconteceu hoje aqui na Câmara dos Deputados, na Comissão de Segurança.